Irmãos, nós estamos dentro dessa linha de pensamento, né? Que a libertação, ela acontece na vida de uma pessoa quando ela descobre o que é que está escravizando ela. Essa é a grande realidade. Enquanto você não descobre quem está te escravizando, você não consegue se libertar daquilo. Há muitas pessoas dessa forma, porque em vez de buscar a raiz do problema, em vez de tomar decisões para que algumas coisas se consertem, muitas pessoas continuam vivendo da mesma forma. Então, a prisão vai continuar fechada e a pessoa não consegue a libertação. Amém, Jesus? Eu estava vendo que na década de 50, aconteceu que uma mulher negra nos Estados Unidos, ela se negou a fazer o que os seus senhores pediram. E ela foi presa por causa disso, porque ela se opôs a isso. Ela foi presa. E quando ela foi presa, quem estava lutando por esta causa, a causa, da libertação dos negros nos Estados Unidos, era Martin Luther King. E aí surgiu a primeira lei de anistia do mundo. Porque essa mulher, ela estava lutando contra uma coisa que escravizava a sua vida. Quando ela conheceu de fato quem a escravizava, ela se levantou contra aquilo. E ela conseguiu mais tarde a sua liberdade. E mais tarde não só a dela, como as de vários negros que eram escravos naquela época. Então, uma decisão que você tome hoje na sua vida, diante da luz da palavra de Deus, não só liberta a tua vida, mas liberta aqueles que são dependentes de você, aqueles que fazem parte da sua família. Então, nós não podemos pensar em servir a Deus só para nós mesmos, porque isso não acontece. Uma vez que você serve a Deus, uma vez que você entrega a sua vida a Deus, isso vai mudar a sua vida, mas vai mudar a vida de quem estiver no seu cotidiano. Então isso é importante que você entenda, que o que você está fazendo hoje alcança seus filhos, seus netos, alcança pai, alcança mãe, alcança parentes, através daquilo que você está fazendo hoje, pela sua fé, através da luz da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Dentro desse contexto, por que muitas pessoas ainda continuam escravizadas? Porque essa é a vontade do diabo na vida de uma pessoa. O diabo não gosta que ninguém alcance a liberdade em Cristo Jesus. Ele quer que a pessoa continue escravizada no pecado, nos erros da vida, em pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. Essa é a vontade do mal. Jesus Cristo é a vontade do bem. Por isso, nós chamamos Jesus Cristo de Senhor e Salvador. Que Ele veio nos libertar das garras de Satanás. Quebrar esse vínculo. Quebrar esse poder que o diabo tinha, Hoje o diabo não tem mais poder, hoje ele tem força. Mas outrora ele tinha poder. Jesus quebrou esse poder para nos libertar das garras de Satanás. No livro de 1 João está escrito isso: Jesus se manifestou nesse mundo para desfazer a obra do diabo. Porque o diabo tinha feito obras tão grandes que o homem já não tinha mais salvação para ele. Era inferno, inferno e inferno. Então Jesus veio
E o que Jesus veio? Desfazer essas obras do diabo, para que o homem pudesse ter de novo direito à salvação. Amém, Jesus? Então veja que nesse contexto que eu estou aqui mostrando para os irmãos, é uma batalha constante. É uma luta constante. Então, para você ser feliz no seu casamento, é uma batalha constante. Para você ter uma vida tranquila com seus filhos, é uma batalha constante. Para você ser bem-sucedido lá fora, né, no seu trabalho, é uma batalha constante. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós lutamos contra este mal que quer destruir a nossa vida todos os dias. Não há um dia sequer que você se levante da sua cama, põe seus pés no chão, que o diabo levante uma bandeirinha branca e fala assim: ó, fica tranquilo, tá? Hoje eu não quero guerra. Não, não existe isso. Não existe isso. Quando você levanta pela manhã, dali, senta na cama, põe os pés no chão, já começa as batalhas. Já começam as guerras, as lutas. E elas começam como? É nessa tecla que eu tenho batido e vou continuar batendo até você entender. E começa como essas guerras, essas lutas na vida do homem, através dos maus pensamentos. Através dos maus pensamentos. Quando os maus pensamentos vêm, ele vem com o intuito do quê? De levar você para um outro lado, que não seja aquele que você está seguindo a Deus. Um outro caminho. O caminho das coisas negativas, do pessimismo, do desânimo, da falta de esperança. Esse é o caminho do diabo. O caminho de Deus é totalmente ao contrário. É um caminho de paz, de esperança, de alegria, enfim. É totalmente diferente. Mas quando você põe seus pezinhos no chão ali, sentado na cama ali, quando você acorda, seja 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não importa. Você pisou no chão, vem os maus pensamentos. O diabo assopra os maus pensamentos. E aí, qual que é a postura nossa? Não podemos deixar que esses maus pensamentos controlem a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. Olha o que os maus pensamentos geram. Preste atenção, por favor, para que você não perca nada. Preste atenção. Os maus pensamentos vão gerar maus sentimentos. Os maus sentimentos vão gerar maus comportamentos. Os maus comportamentos vão gerar más escolhas. E as más escolhas geram más decisões. E tudo isso junto gera uma mal vida, ou uma vida má, que os frutos dessa vida são maus. Então entenda que através de um pensamento você gera um fruto mau na sua vida. Então não tem como esta pessoa, esta família, não tem como você alcançar a felicidade. Porque os maus pensamentos estão controlando a sua vida. Quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, para de pensar nas coisas da terra e pensar nas coisas do alto. O que o Jesus estava dizendo para eles? Olha, se vocês querem seguir meu caminho, se vocês querem dar continuidade no ministério aqui na terra, vocês precisam abrir mão das coisas daqui. Porque enquanto os discípulos pensavam só nas coisas da terra, eles estavam indo para o caminho errado.
Pedro, ele serviu ao Senhor Jesus ali, porque ele foi escolhido entre os 12, ele ajudou o Senhor Jesus por 3 anos e meio. Mas os pensamentos de Pedro não estavam no céu, estavam na terra. Nem entanto, quase os últimos dias de Jesus, o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Ele repreendeu a Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava pensando no alto, nas coisas de Deus. Ele estava pensando nas coisas dessa terra. Pastor, mas como o senhor sabe disso? Vai ver por que Jesus o repreendeu. Porque Jesus anunciou a sua morte. Falou, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. O que Pedro falou? Pedro se levantou. Vou te defender. Eu vou até a morte com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Aí Jesus viu que era o diabo na vida de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Então Pedro, o que Pedro estava pensando? Essa terra, no momento, na morte de Cristo. Mas ele não estava pensando naquilo que Cristo havia ensinado através da sua palavra. Olha a importância de ouvir a palavra. Olha a importância de você acreditar na palavra. Pedro não fez isso. Então ele estava pensando nas coisas da terra e não do céu. E assim somos nós. Quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa, o diabo ele entra na vida de uma pessoa porque aquela pessoa deu a ele lugar. Amém? É claro que o diabo ele não vai bater na porta da sua casa. Você vai entender, o diabo está lá, o chifrudo está lá, fala assim, olha, eu quero entrar na tua vida, tá? Porque eu quero colocar uma doença em você, eu quero desviar os seus filhos, levar para droga, eu quero acabar com a sua família. Você vai me permitir eu entrar? Ele não vai fazer isso. Porque Jesus ensinou sobre isso, falou que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E o diabo não bate na sua porta. Amém, Jesus? Então é o ladrão e o salteador. Então o diabo ele não vai pedir para você para entrar na sua vida. Ele vai entrar. Por quê? Porque o diabo chega, ele encontra uma brecha, ele vai passar por ela. Ele encontra uma fresta, e essa fresta pode ser raiz de amargura, raiva, ódio, ira, o que for. Pecado que não se arrependeu ainda. Ele vai entrar por esta brecha. E qual que é a estratégia do diabo? Minar a vida. O que é minar? Ele vai sugando a pessoa devagar. Um dia ele tira o dinheiro, outro dia ele tira a paz, outro dia ele tira as pessoas, daqui a pouco ele tira a saúde, até ele conseguir matar aquela vida. É sério, irmãos. O mal existe, é real. E nós precisamos combater. Amém? Então tudo começa pelos maus pensamentos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo de número 7 e versículo de número 21 em diante. Abre aí, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 21 em diante. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui foi o próprio Senhor Jesus que disse. Olha o que o Senhor Jesus disse. Pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Olha o que o Senhor Jesus disse. Pois é do interior do homem, do coração, que saem os maus
pensamentos. Então entenda, o mau pensamento não vem do nada. Não é órfão. Ele tem um pai. E é o diabo. Ele assopra os maus pensamentos em você. Agora, presta bem atenção numa coisa fundamental para você não errar sobre isso. Quando você acredita nos maus pensamentos. Poxa, meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo. O meu filho tá na droga, está roubando. Às vezes é um assopro do diabo na sua vida. Estão falando mal de mim. Fulano está tentando me prejudicar. Às vezes é um assopro, às vezes não é verdade. Como muitas vezes não é. O diabo assopra. Aí aquele mau pensamento entra no seu coração. E você acredita nele. Sabe o que você está fazendo? Você está acreditando no diabo. E quando você acredita no pensamento, olha que profundidade isso. Você acredita no mau pensamento. Você acredita no diabo. E quando você começa a falar, poxa vida, ele está fazendo isso comigo, ela está fazendo isso comigo. Não, mas eu preciso resolver. Sabe o que você está fazendo? Conversando com o diabo. Porque você está dando crédito àquilo que ele está soprando na sua vida. Olha como isso é perigoso. Olha como isso é perigoso. Então você não pode dar ênfase, você não pode acreditar nos maus pensamentos que do nada são soprados sobre a sua vida. Você quer ver um exemplo? Quando o Senhor Jesus foi para o deserto. Jesus ficou 40 dias em jejum. Quem que apareceu lá para soprar as coisas no ouvido de Jesus? O diabo. O que o diabo falou? O que o diabo soprou na orelha de Jesus? Olha, você não é o filho de Deus? Pula daqui, ó. Antes de você bater lá embaixo, Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar. Olha o diabo soprando maus pensamentos para que Jesus quebrasse a obediência ao Pai. O Senhor está com fome. Não é justo isso. Transforma essa pedra em pão e coma. Olha o mau pensamento que o diabo soprou na orelha de Jesus. Se Jesus transformasse em pão aquela pedra e comesse, ele quebrava a obediência ao Pai. Quando ele pegou Jesus, levou lá no pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo, e ele falou, tudo isso é meu, e a ti eu te darei, se você prostrar e me adorar. Olha o que ele assoprou no ouvido de Jesus. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Só a Deus servirás e só a Ele adorarás. Jesus, ele se rendeu aos maus pensamentos? Não. Porque Jesus sabia que os maus pensamentos não eram verdadeiros. Então, o diabo, o que ele fez? Foi embora. Não pôde mais ficar tentando Jesus. Se você resistir aos maus pensamentos, eles vão embora da sua vida. Amém, Jesus? Eles vão ter que ir embora da sua vida. Então não fique pensando que você vai morrer. Não fique pensando que nada vai dar certo na tua vida. Não fique pensando, aleluia, que as coisas da sua vida não tem mais solução. Porque tudo isso o diabo tem soprado na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias, você está achando que pastor não é tentável? Está achando? Esses dias eu falei assim, quer saber do negócio? Eu vou meter o pé em tudo, vou largar de fazer a obra de Deus, sabe? Largar, fazer a obra de Deus, vou tirar meu passaporte, eu vou para outro país. Vou vender tudo que eu tenho aqui, vou morar lá em Orlando, vou embora para lá. Falei até para pastora isso. Falei, vamos acabar com tudo aqui, fecha a igreja,
Para os irmãos procurar outra igreja, e nós vamos embora daqui, vamos embora desse país, não quero mais ficar aqui no Brasil. A hora que eu falei isso daí, na mesma hora, eu falei, mas quem colocou esse pensamento na minha cabeça? Eu falei, quem colocou isso na minha cabeça? Eu fiquei pensando, falei, não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Se Deus me levantou para fazer o mal, como é que ele encerrar a obra desse jeito? É o diabo, irmão. É o diabo. E na mesma hora eu repreendi aquele pensamento. Amém? Então tudo vem de dentro de nós mesmos. Porque quando Jesus falou aqui, olha só o que ele diz. Pois do interior do coração do homem. Onde está o coração do homem? Ele está falando dessa válvula aqui no peito? Não. Ele está falando dessa fábrica de pensamento chamada mente. Ele está falando da mente. Então, quando ele diz, pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. E olha o que ele fala: os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso vem dos maus pensamentos do coração do homem. Assoprado por quem? Pelo diabo. Na sua vida. Então você não pode acreditar no diabo, porque a palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. Como que nós vamos acreditar no mentiroso? Não podemos. Amém, Jesus? Nós temos que acreditar numa pessoa verdadeira. E a palavra do Senhor diz, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quem nós temos que confiar? Em Jesus. E não dar ênfase aos maus pensamentos que vêm do diabo na nossa vida. Amém? Ah, sua esposa não presta, larga dela. Ela não cuida de você. Ela não está fazendo nada direito dentro de casa. Ela está vendo esse filho aí, ó, só dá trabalho para você. Mete o pé na bunda dele, deixa ele embora. Joga ele para a rua. Olha aqui, essa família já deu dor de cabeça demais para você. É filha, é esposa, é só problema. Fala o seguinte, vai embora. Junta suas coisas, ó. Some. Tem outro lugar para você que tem paz. Às vezes você está andando sozinho para a rua, né? Vai atravessar ali a ponte ali do Paraíba ali. Por que você não pula aqui? Acaba com isso agora. Pula aqui. Às vezes você está dirigindo um carro, né? 110 por hora na Dutra. Aí vem aquele pensamento, e se o seu pneu estourar agora? Da onde vem um pensamento desse, irmão? Então veja que isso é mais natural que você pode imaginar. Mas nós precisamos saber lidar com isso. A fulano não presta. Mas Deus falou para você que ele não presta. Aonde você tirou isso? Então nós precisamos saber controlar o nosso interior. Temos que entender que os nossos pensamentos, nem tudo o que vem na nossa mente é de Deus. Nós precisamos separar isso. O que é de Deus eu vou seguir e vou obedecer. O que não é de Deus eu vou eliminar da minha vida. Amém? Então foi isso que o Senhor Jesus disse aqui. Agora, olha só o outro versículo. Agora em Salmos. Livro de Salmos. Salmo número de 119. Salmo de número 119.
número 113. Salmo 119, versículo de número 113. Olha o que diz aqui, ó. Odeio os inconstantes, mas amo a tua lei. Sabe o que nós podemos fazer aqui? Odeio os maus pensamentos. Odeio os maus pensamentos, mas amo a tua lei. Porque o inconstante é aquele que dá ouvido aos maus pensamentos. Então ele é inconstante. Hoje ele está feliz, porque nenhum mau pensamento cruzou o caminho dele. Aí amanhã ele já está lá embaixo, porque já acordou com um mau pensamento no coração. Então ele é inconstante. Um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá embaixo. E Paulo falou sobre isso, que nós não poderíamos ser inconstantes. Nós tínhamos que ser constantes. Uma linha de fé, uma postura, um posicionamento diante das coisas espirituais. Não ser uma pessoa que hoje eu estou rompendo em fé, amanhã eu já estou amaldiçoando as pessoas. Não. Hoje eu estou feliz com a minha família, amanhã eu estou xingando todo mundo. Não. Eu preciso ser constante. Então eu tenho que parar de dar ouvido às coisas do mal. Tem que parar com isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Esse dia a pastora estava lá se arrumando para ir na academia. Eu estava ali sentado ali, estava só vendo ela se arrumar. Ele se arrumou. 30 minutos, quase 40 minutos se arrumando. A hora que acabou de se arrumar, eu falei, mas para que tudo isso? Onde é que você vai? Eu vou para academia, mas você vai lá, você vai suar, descabelar lá, fazer força. Precisa se arrumar tudo isso? Aí ela saiu, o Espírito Santo falou no meu coração, para com isso. Ela está em busca da saúde dela. Ela vai parar de ir. Ela não vai querer ir mais. Para com isso. Aí a hora que ela voltou, eu falei, desculpa, viu? É que eu sou apaixonado, né? Eu tenho ciúmes. Não, mas não é. São maus pensamentos que se você não controlar, daqui a pouco, meu irmão, eu estou indo atrás dela na academia. Não, mas não é verdade? Daqui a pouco eu estou indo lá para ver quem que está do lado dela, quem está conversando com ela. E não é assim. Então nós temos que entender isso. Então se você tiver esses maus pensamentos controlando a tua vida, você não trabalha sossegado. Todo mundo que está perto você não presta. Todo mundo que está perto você vai te enganar. Então nós precisamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. E como combater os maus pensamentos? Está aqui, ó. Mas eu amo a tua lei. Eu odeio os inconstantes, quer dizer, eu odeio os maus pensamentos, mas eu amo a sua lei. Então a palavra de Deus, uma vez que você lê, pratica, vive, ama essa palavra, ela vai nortear a sua vida. Os maus pensamentos não vai ter lugar. Não vai ter lugar. Sabe, vai chegar informações para você, o diabo vai soprar o mau pensamento. Ô, Satanás, sai para lá. Mas já se viu um negócio desse? Amém, Jesus? Então, é isso que eu estou ensinando para você. Por quê? Porque isso aqui escraviza a vida da pessoa. A pessoa passa a ser escrava de Satanás. O diabo passa a possuir a vida dela. O diabo passa a controlar a vida dela. E uma vez que o diabo controla a minha vida, controla a sua vida, ou a vida de qualquer ser humano, ele vai fazer coisa boa na vida do ser humano? Não, porque o diabo não sabe ser bom. É só Deus que é bom. Então só Deus pode trazer coisas boas para a sua vida. O diabo não. Então não podemos dar lugar a ele. Amém? Para que a luz
do Senhor Jesus, da palavra de Deus, ilumine nosso caminho, tire toda a percepção ruim da nossa vida, caia por terra, né? Se julgue maldito, para que você se torne uma nova criatura, uma pessoa mais feliz, sabe? Em paz com todo mundo, sabe? Uma pessoa radiante, cheia do Espírito Santo. Isso é uma coisa absurda. Olha só para você ver uma linha de raciocínio. Todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, ele não orou por ninguém. Você não vê Jesus botando a mão e orando. Jesus simplesmente falou: sai, doença. Doença saía. Isso aí me intrigou. Eu falei: mas Jesus não orou por ninguém, fez tantos milagres. O que acontecia? Porque Jesus orava antes. Jesus orava antes. Então era ele chegar ali naquele momento, ele falava: sai, embora. Por quê? Porque ele já tinha orado antes. Ele já havia passado a noite orando no monte. Você está entendendo? Por que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel entrou ali sem fazer alarde nenhum, ele não gritou, não ficou desesperado, ele não forçou a entrada, quer dizer, resistiu, nada disso, ele entrou numa boa, jogaram ele lá, fecharam a cova. Por que Daniel estava tranquilo na cova dos leões? Porque ele tinha orado antes. 3 vezes ao dia Daniel dobrava o joelho, abria a janela do quarto dele, ainda fala que era um sobrado, né? Era o quarto superior, ele abria para as bandas de Jerusalém e orava a Deus. Então ele orava antes. Aprenda isso, a palavra de Deus, para que você possa ter uma tranquilidade na sua vida. Pedro foi preso antes da Páscoa. E Herodes falou assim: não, vamos apresentar Pedro na Páscoa, como apresentamos Jesus. O povo vai amar. E ainda vão ganhar credibilidade com o povo. Tudo política. Prenderam Pedro, 16 soldados grudados nele. Cadeias na perna, cadeias na perna, algemas na perna, algemas no braço. Pedro dormiu. Quem que dorme no corredor da morte? Quem que dorme no corredor da morte tranquilo? Quem que dorme sabendo que no outro dia tu vai morrer? Mas sabe onde Pedro aprendeu isso? Com Jesus. Porque lembra a tempestade no barco? Lembra a tempestade que estava lá? E aquelas ondas vinham para lá, para cá, jogava o barco para lá, para cá. Pedro foi um deles que foi lá: mestre, acorda! Será que o Senhor não vê que nós vamos padecer, morrer? O que Jesus está fazendo? Dormindo. Pedro aprendeu com Jesus. Estava lá, ia morrer. O que ele fez? Vou dormir. Jesus estava dormindo na tempestade, e ele acordou, a tempestade foi embora. Quando eu acordar, seja feita a vontade de Deus. Então precisamos aprender a palavra. Amém, Jesus? Na lei, no Velho Testamento, era sacrifício. Hoje, na graça é o quê? Obediência. E o que é melhor? Sacrificar ou obedecer? Em nenhuma oração de Jesus orou: meu Deus. Em todas as orações que Jesus fez, ele chamou Deus de Pai. Sabe por quê? Porque o filho obedece o pai. Não são coisas simples na Bíblia, que se nós tomarmos posse dela, nós vamos vencer as maldições, as obras da macumba, a feitiçaria. Nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 tu esquerda, tudo não será atingido. Porque se você viver conforme a palavra de Deus.
Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu estava ouvindo uma história, achei interessante. Que estavam 2 leões conversando, ele dizendo: olha, nós somos o rei da selva, nós somos o animal mais forte da terra, ninguém pode ir contra nós. Aí um leão velho lá no fundo da jaula: olha aqui, vocês nunca leram a Bíblia dos Leões, não? Bíblia dos Leões, é? Não. Então deixa eu contar para vocês. Teve uma vez que um dos nossos partiu para cima de um judeu. E esse judeu pegou ele pela boca e rasgou ele ao meio como se fosse um carneiro. E aquele leão falou assim: não acredito. Está falando de Sansão. Teve um outro menino, ainda jovem, que estava apacentando ovelhas lá no deserto. E um dos nossos foi lá para comer a ovelha dele. Sabe o que ele fez? O quê? Ele matou o leão. Falando de Davi. Ele falou: vocês não sabem o que aconteceu com uns dos amigos nossos? Não. Só que esses foram mais espertos. Porque o anjo veio antes para avisar. Mas houve também um judeu que foi lançado na cova dos leões. Só que quando ele chegou lá, o anjo já tinha descido e falado: ó, tá vindo um judeu para cá, hein? E eles então dormiram sossegados, fecharam a boca e não fizeram nada, porque sabiam da história dos outros 2 judeus. Assim é o diabo. Quando o diabo conhece uma história na sua vida, que você venceu algo, que ele mesmo preparou para você, meu irmão, ele vai ter que fugir da sua vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Se coloque de pé, em nome